Então, pessoal, agora vamos para a leitura aí da terceira parte do Plano de Viena. Vamos aí para o parágrafo 43. Então, a terceira parte diz o seguinte: planos voltados a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crime. Situação muito séria aí, né? Vamos ver o que diz aí. Parágrafo 43. De acordo com a Declaração dos Princípios Básicos da Justiça relativa às vítimas da criminalidade e abuso de poder, os Estados devem se comprometer a garantir que os adolescentes vítimas e testemunhas de crime disponham de acesso adequado à justiça e de tratamento equitativo, ressarcimento, indenização e assistência social. Se apropriado, devem ser tomadas medidas para impedir a resolução de questões penais, mediante indenização fora do sistema de justiça, quando isso não corresponder ao interesse superior da criança e adolescente. A política, os advogados, o poder judiciário e outros funcionários judiciais devem receber capacitação para lidar com casos que envolvam adolescentes que sejam vítimas. Os estados devem estabelecer, se ainda não o fizerem, escritórios e unidades especialistas para lidar com casos de crimes contra o adolescente. Os estados devem estabelecer um código de boas práticas para o tratamento adequado de casos em que as vítimas sejam crianças e adolescentes. Parágrafo 45. Os adolescentes vítimas devem ser tratados com compaixão e respeito por sua dignidade. Eles têm direito de acesso aos mecanismos da justiça e de reparação rápida conforme preveja a legislação nacional, pelos danos que tenham sofrido. Parágrafo 46. Os adolescentes vítimas devem ter acesso à assistência que satisfaça suas necessidades, como assistência jurídica, proteção, moradia segura, assistência econômica, assessoria, serviços de saúde sociais, reinserção social e serviços de recuperação física e psicológica. Devem prestar assistência especial aos adolescentes com deficiências ou doentes, devendo ser dada ênfase à reabilitação baseada na família e na comunidade, em vez do internamento. Parágrafo 47. Os mecanismos judiciais e administrativos devem ser criados e fortalecidos quando necessário para permitir que os adolescentes vítimas obtenham reparação mediante procedimentos oficiais e não oficiais, que sejam rápidos, justos, baratos e acessíveis. Os adolescentes vítimas e seus representantes legais devem ser informados de seus direitos para obter reparação por meio desses mecanismos. Deve-se permitir o acesso a uma indenização justa e adequada por meio do sistema judiciário a todos os adolescentes vítimas de violações de direitos humanos, incluindo a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, compreendidos o estupro e os abusos sexuais, a privação de liberdade legal ou arbitrária, a detenção injustificável e o erro judicial. Deve-se proporcionar a necessária representação jurídica para interpor uma demanda perante uma corte ou tribunal competente, assim como serviços de interpretação para o idioma do adolescente, se necessário. Parágrafo 49. Os adolescentes testemunhas necessitam de assistência nos processos judiciais e administrativos. Os estados devem considerar, avaliar e melhorar a situação dos adolescentes testemunhas de crimes em seus requisitos probatórios, bem como em seu direito processual, para garantir que os direitos das crianças sejam totalmente protegidos. De acordo com diferentes tradições jurídicas, práticas e estruturas legais, deve-se evitar o contato direto entre o adolescente vítima e o acusado, durante o processo de instrução e acusação, bem como durante as audiências de julgamento. Deve-se proibir a divulgação de fotografias ou imagens do adolescente vítima nos meios de comunicação.
a fim de proteger sua vida privada. Se a proibição for incompatível com os princípios jurídicos fundamentais dos Estados-membros, tal divulgação deve ser desencorajada. Parágrafo 50. Os Estados devem considerar a possibilidade de emendar seus códigos de processo penal para permitir, entre outras coisas, a gravação em vídeo do testemunho do adolescente e a apresentação da fita perante os tribunais como elemento oficial de prova. Em particular, a polícia, os promotores, os magistrados devem aplicar em operações policiais e nos interrogatórios de crianças e adolescentes testemunhas, por exemplo, práticas que levem em conta sua condição de adolescente. Parágrafo 51. Deve-se facilitar que os processos judiciais e administrativos reflitam as necessidades dos adolescentes, vítimas e testemunhas mediante das seguintes medidas: informar os adolescentes vítimas do seu papel e âmbito da cronologia e do progresso das atuações judiciais e do resultado de seus casos, especialmente quando se tratar de crimes graves. A linha B. Incentivar o desenvolvimento de planos de preparação de adolescentes vítimas para familiarizar os adolescentes com o processo de justiça criminal antes que eles testemunhem. Deve-se prestar assistência apropriada aos adolescentes vítimas e testemunhas durante todo o processo legal. Permitir que as opiniões e as preocupações dos adolescentes vítimas sejam apresentadas e examinadas em estágios apropriados do processo quando seus interesses pessoais forem afetados sem prejuízo ao acusado e de acordo com o Sistema Nacional de Justiça Criminal em questão. Adotar medidas para reduzir os atrasos no processo de justiça criminal, proteger a intimidade dos adolescentes vítimas e testemunhas e, quando necessário, garantir que eles sejam protegidos contra a intimidação e represálias. Parágrafo 52. Como princípio geral, as crianças e adolescentes deslocados ilegalmente ou retidos indevidamente através das fronteiras devem ser devolvidos ao país de origem. Sua segurança deve ser garantida sem ser tratado humanamente, desumanamente, deve ser, e receber a assistência necessária. Não, devem ser tratados humanamente e receber a assistência necessária enquanto aguardam seu retorno. O adolescente deverá ser devolvido sem demora para garantir o cumprimento da Convenção sobre os Direitos da Criança. Quando apropriado, a Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, a Convenção relativa à proteção de crianças, a proteção das crianças e a Cooperação em Matéria de Adoção Internacional de 1993, ou a Convenção relativa à competência, à lei aplicável ao recolhimento e à execução e cooperação em matéria de responsabilidade parental e de medidas de proteção da criança, de 1996, aprovadas pela Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, o gato, serão aplicadas sem demora as disposições desses tratados, no que diz respeito ao retorno do adolescente. No regresso da criança, o país de origem deverá tratá-la com respeito, de acordo com os princípios internacionais de direitos humanos, e oferecer medidas suficientes de reabilitação baseadas na família. O programa. Parágrafo 53.
Parágrafo 53. O Programa das Nações Unidas em matéria de prevenção ao crime e justiça criminal, incluindo os institutos que integram a rede do programa, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos, o Unicef, o PNUD, o Comitê dos Direitos da Criança, a Unesco, o Banco Mundial e as organizações não governamentais interessadas devem ajudar os Estados-membros, mediante solicitação prévia, a preparar, utilizando os orçamentos das Nações Unidas ou recursos extra-orçamentários, atividades multidisciplinares de capacitação, educação e informação para o pessoal dos serviços de repressão e demais pessoal da justiça criminal, incluindo os policiais, promotores e magistrados. É isso, pessoal. Essa foi a última parte, né, da leitura das diretrizes de Viena. Até a próxima.